Paz e graça, povo de Deus, gota de sabedoria, dando continuidade àquela palavra que falamos na semana passada sobre paternidade. Na semana passada, na última reflexão, falamos sobre o pai espelho e falamos algumas características do espelho e como nossos filhos precisam nos ver. E eu gostaria, nesta continuidade, falar um pouco sobre alguns exemplos de pais negativos, pais que nós não deveríamos copiar, por mais que esteja nas páginas da Bíblia. Por isso, fica comigo. A gente leu um texto na semana passada sobre Paulo falando aos Efésios, capítulo 6, quando ele fala: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu quero chamar aqui desse primeiro contato, primeiro exemplo, profeta Eli, e eu vou chamar esse exemplo negativo do pai fraco, do pai mole, do pai bonachão, o pai que não tem autoridade. Não importa se é o homem de Deus, não importa se esse pai tinha uma biografia maravilhosa fora dos portais, fora de sua casa. Eli era um profeta, era um juiz. Ele julgou Israel durante 40 anos. Era um sacerdote. Também constituiu seus filhos sacerdotes, Ofni e Finéias. Mas era uma vergonha para a nação, era uma vergonha para o seu pai. Deus chamou a atenção de Eli através de Samuel, ainda muito novo, mas ainda assim Eli não se corrigiu e nem corrigiu seus filhos. Eli não teve pulso, era um pai fraco, não teve pulso para ordenar a sua casa, para chamar a atenção dos seus filhos, na corrupção, nas coisas erradas, na maneira corrupta que conduzia o ministério sacerdócio. Muitas vezes nós vemos isso acontecendo hoje, nos lares de homens de Deus. E como eu tenho dito, a família é um troféu que ele é disputado por Deus e por Satanás. Deus tem, lógico, a primazia. Mas se nós, pai, não tivermos o cuidado de termos a autoridade de levantar a nossa voz com humildade, com ternura, mas com firmeza, diante daquilo que acontece diante dos nossos olhos, dentro da nossa casa. O profeta Eli era um homem maravilhoso, era respeitado, e ele realmente fez um trabalho maravilhoso como juiz e sacerdote de Israel. Mas como pai na sua casa, ele deixou muito a desejar. Tanto é que em 1 Samuel você pode consultar e ler que ele foi muitas vezes conivente com os erros dos filhos, por não ter peito, não ter autoridade de, olhando os erros dos filhos, chamar a atenção dos filhos. Hoje nós incorremos muito nesses erros. Muitas vezes, filhos que já alcançaram um certo status social ou financeiro, intelectual, e muitos pais perdem, se omitem diante dos seus filhos, mesmo que os observem fazendo coisas erradas. Nós não podemos ser nem 8 nem 80. É importante que haja um equilíbrio na educação dos nossos filhos. Por isso Paulo fala que quando a gente não faz isso, a gente provoca a ira nos nossos filhos. Não devemos ser excessivamente críticos e nem mole demais na educação dos nossos filhos. E não importa a idade. Os filhos podem ser crescidos, podem ser jovens, podem estar na faculdade, mas se estão debaixo da nossa tutela, a roupa lavada é na nossa casa, a comida que eles comem sai de dentro da nossa casa, é a esposa e nós que providenciamos, não é a faculdade, não são os amigos lá fora. Então esse filho precisa andar de acordo com aquilo que reza a cartilha da nossa casa. É claro que o pai precisa ser benevolente, precisa ter firmeza e ternura para orientar esses filhos. Eu entendo que antigamente eu passei um período da minha vida
quando eduquei as minhas filhas ainda muito novas, numa região que não tinha televisão. Eu era o pai herói, a nossa conversa era ao redor da mesa. Hoje isso não existe praticamente. A tecnologia, os tablets, os smartphones, a televisão, as redes sociais roubam esse tempo de qualidade na vida da família. Mas é preciso restaurar isso. Eu também entendo que antigamente era muito mais fácil educar os filhos. Hoje, nossos filhos, ainda aqueles que estão sob nossa tutela, ainda conseguimos, diante de uma orientação bíblica, aproximá-los para perto de nós. Mas eu fico imaginando os nossos filhos, os nossos netos, quando forem educar os seus filhos. A que nível vai estar a sociedade? Quão difícil vai ser? Que o próprio governo tem interferido na educação, na formação dos nossos filhos, quando esse é um papel do pai e da mãe dentro do lar, com a palavra, com o culto doméstico. E isso, infelizmente, não tem acontecido, não aconteceu na vida de Eli, porque Eli era um pai fraco. O outro pai que eu quero evocar para a nossa conversa é o pai distraído. Davi, um pai distraído. Davi, um conquistador, camarada que era respeitado por imperadores. Davi tinha estratégias de guerra fantásticas. Alguém que a própria Bíblia diz que era o rei segundo o coração de Deus. Mas Davi, da porta para dentro, também foi um fracasso, um pai distraído. Davi não tomava conta do que acontecia dentro da sua casa, a ponto de Aminon, um de seus filhos, promover uma situação ajudado por uma víbora, Jonadab, um primo dele, um parente chegado. Jonadab se apresenta débil e meio doente, apaixonado por sua meia-irmã, Tamar. Olha só que coisa triste que acontece. Quando esse indivíduo, esse falso amigo, orienta Aminon a montar uma estratégia. Você já está doente mesmo, já está magro. Fala com o seu pai que você está doente, você não está comendo. E o seu pai, então, vai permitir que você peça para ele que Tamar vá até a sua casa, a sua recâmara, para fazer um bolo. Aí você vai comer, vai se alimentar. Aí você não precisa ficar sofrendo desse jeito. Você pode, então, agora ter a sua meia-irmã. Infelizmente, debaixo do nariz de Davi, essas coisas vão acontecendo. E Davi, distraído, joga Tamar na boca do lobo. E é impressionante como que essas coisas... Tamar era uma moça linda, era uma moça maravilhosa, era uma meia-irmã de Aminon, e ela diz para ele que aquilo não era justo, não era correto, essas coisas não poderiam acontecer em Israel. Fala com meu pai pode me conceder a você como namorada, até para casar. Mas Aminon forçou, estrupou, e depois disso teve nojo dela. Tudo isso acontecendo debaixo dos olhos de um rei, que era um estadista famoso. Lá fora ele era comandante, ele era guerreiro, tinha um exército à sua disposição, grandes conquistas, grande estadista, mas dentro da sua casa Davi era distraído. E pior, ele não chama, depois do acontecido, não chama Tamar para uma conversa, para abrigar a sua filha no seu colo, para conversar com ela. Pior, ele terceiriza essa situação e entrega para as mãos de Absalão, que vai agora nutrir um ódio durante 2 anos, um ódio por Aminon, até que vai lá na frente, no momento de festa, quando iam tosquear as ovelhas, convida Davi para a festa. Davi achou que ia ser muito pesado, a festa ia gastar muito dinheiro. Quando que um pai, um rei, com o poder, com a riqueza que Davi possuía, isso seria pesado? Aminon aproveita essa oportunidade, aliás, Absalão aproveita essa oportunidade para pedir que Aminon vá no lugar dele. Tudo uma tramóia, todo um esquema
para matar Aminon. Aliás, algo não muito diferente do que Davi fez lá atrás, quando ele arma um esquema para matar o seu general Urias, com o apoio, né, de Joabe, o seu general. E quando isso tudo está acontecendo, mais uma vez, Davi agora está jogando Aminon na boca do lobo. E essa festa nada mais é como um artifício, um esquema, uma tramóia para um assassinato dentro da casa de Davi. Porque Davi era distraído. Ele não estava vendo o que estava acontecendo debaixo do seu nariz. E é interessante que quando isso está acontecendo, a festa vai acontecer, Jonadab, esse indivíduo que articulou todo esse esquema, não está na festa, está no palácio. Com certeza para ver a cara de Davi quando viesse a notícia de que Aminon tinha morrido. Muitas vezes a gente permite que coisas terríveis aconteçam dentro da nossa casa, porque nós não temos um olhar crítico, um olhar de paternidade, um olhar de sacerdócio dentro da nossa casa. Não basta ser um empresário, não basta ser até mesmo um pastor, não basta ser alguém muito considerado, respeitado aos olhos da igreja, da sociedade, mas que na nossa família, dentro da nossa casa, nós estamos falhando. A primeira igreja, a primeira comunidade, aquela mais importante que precisamos cuidar, zelar, é a nossa família. Então esses exemplos são exemplos negativos. Mas eu posso adiantar uma coisa para você, antes de falar sobre os outros exemplos. Nós não temos o direito de achar que somos melhores do que Eli, do que o rei Davi. Eles erraram, claro. Mas nós devemos, vendo situações como essas, colocar a barba de molho. Paulo fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Então que Deus tenha misericórdia de você, misericórdia de mim. Nós que ainda temos filhos debaixo da nossa tutela para cuidar, para orientar, que sejamos sábios, inteligentes, mais do que inteligentes, sábios, porque o sábio aprende com os erros dos outros, e possamos fazer da nossa casa realmente um céu, um lugar de doutrinamento, um lugar de discipulado, um lugar onde possamos ordenar a bênção da projeção geracional, daquilo que vamos ver daqui a muitos anos, através dos nossos filhos e dos nossos netos. Que Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus.